Agora é hora de abrir espaço para falar sobre política e cidades. Política e cidades. Com a gente, professora Ana Lúcia Rodrigues, coordenadora do Observatório das Metrópoles. Professora, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os maringaenses e população da região. Bom, faltou água na sua casa? Faltou, assim como faltou água praticamente para Maringá inteiro, né? Eu acho que a água, eu queria até começar com isso, a água tem a capacidade de gerar um sentimento de igualdade. Exatamente por quê, Ronaldo? Porque a água é um bem de uso fundamental. Então eu acho que se há uma lição aí, sabe, se há algo pedagógico nesse processo, foi se perceber o valor da água, né? Porque a gente naturaliza as coisas e acaba esquecendo. E começarmos a discutir nesse sentido, a água como bem fundamental que não pode ser mercadoria, não pode ficar nas mãos do mercado. Essa é a questão mais fundamental. A água tem que ter valor de uso e não valor de troca, Ronaldo. Pois é, né? A gente tem que perceber isso e é mais um motivo, né, para que alguns bens naturais, como a água, por exemplo, não seja privatizado em hipótese alguma, porque quando você tem lucro ou quando visa o lucro, deixa de fazer investimentos, que é o que me parece estar acontecendo nesse momento com a Sanepar. Exatamente, mas por que a Sanepar não está investindo? Eu não quero fazer crítica à Sanepar diretamente. Por quê? Porque a Sanepar, ela é uma empresa composta por acionistas, né? E nós temos que considerar o seguinte, é uma empresa pública, por quê? Porque o Estado é o acionista majoritário. E os acionistas minoritários é quem estão mandando hoje, porque infelizmente o governo do Estado não tem mando e não controla a Sanepar. Por isso, os lucros, como toda iniciativa privada, têm sido repartidos entre os acionistas e não reinvestidos no sistema integralmente como tem que ser. Por isso a importância de rechaçar qualquer discurso, Ronaldo, no sentido de privatização. Ora, o problema que nós tivemos nesse momento tem a ver com o controle hoje que o governador Roberto Richa deixa os acionistas privados fazer. Lá no Conselho de Administração, que toma decisões para saber o que vão fazer com os vultosos lucros, não são os acionistas majoritários que estão mandando, não é o Estado. Está entregue ao privado, aos acionistas privados que são minoritários, mas que estão mandando. Então, você está certo, não se pode nem pensar em privatizar. Então, para mim, assim, como professora, inclusive, eu quero tratar dessa forma pedagógica. Acho que a primeira grande lição é essa. Privatizar, nem pensar. Não se pode falar nisso, temos que rechaçar isso, porque foi o interesse privado que nos levou a essa situação vexatória. Pois é uma situação vexatória mesmo. Estamos há mais de uma semana sem água, várias pessoas aí sofrendo com a falta de abastecimento. E é bem interessante porque quando a gente faz a crítica direto à Sanepar, fica parecendo que a empresa é incompetente, tem sido incompetente, mas essa incompetência é reflexo de um modelo administrativo imposto pelo próprio governo do Estado, né? Exatamente, é o que nós acabamos de falar. É por isso, né, a gente tem que pensar, né, exatamente em quê? Quem tem que ter mando é o governo do Estado, que deve representar os interesses coletivos. E dá um chega para lá, né, nesse controle que hoje o interesse privado tem. Isso pensando no governo do Estado. Né? É evidente que tem uma incompetência generalizada aqui, mas nós não podemos dizer que eu não estou dizendo que os técnicos da Sanepar são incompetentes. Essa gente está trabalhando feito maluco lá. Né? Todavia, isso é falta de investimento. E a falta de investimento é uma questão de gestão, não é uma questão técnica. Agora, eu queria apontar, então, para a questão municipal. A gestão da água, e aí é outra questão pedagógica, a gestão da água é municipal. Quem detém a prerrogativa de fazer a gestão é o município. O município pode fazer a concessão para quem ele quiser. Inclusive, quando a gente fica pensando aí, tem esse discurso falacioso hoje do governo municipal,
do prefeito, daqueles que são os arremedos de prefeito, enfim, todo mundo. As pessoas falando em, não, porque tem uma demanda na justiça, nós vamos tirar da Sanepar, etc, etc. Na verdade, sim, seja para a Sanepar, seja para o que for, e tomara que não seja para uma agenciazinha qualquer, né, para uma empresinha questionável, composta pelos amigos e, sei lá, em licitações, às vezes, que depois vão ser questionadas na justiça, mas que não seja isso que aconteça. Mas, aconteça o que acontecer, Ronaldo, tem uma agência municipal de regulação que tem que cumprir o papel de fiscalizar o contrato. No caso, hoje, o contrato com a Sanepar. Essa agência, ela consome do orçamento público cerca de R$1 milhão por ano e não faz nada, é só um cabide de emprego. Então, nesse momento, inclusive, né, hoje os vereadores, o Ulisses bem tratou aí ainda há pouco sobre essa questão, os vereadores discutem essa questão e uma coisa que tem que estar presente é a exoneração imediata do superintendente da Agência Municipal de Regulação. Porque ficou claro que essa agência não fez absolutamente nada e é esse superintendente que responde por ela. Então, eu acho que essa é uma outra questão que tem que ser encaminhada. Eu gostaria ainda de dizer de algumas coisas bem pontuais, até que eu acho que tem que... a crise hídrica deixa algumas lições. É preciso planejar. Você percebeu que não, né, não há planejamento, mas principalmente assim, um plano de emergência para uma cidade de 400 mil habitantes tem que existir. Hoje ele não existe, é zero, não há Ficou claro plano. isso, ficou claro. Só para uma coisa muito importante que as pessoas também estão falando muito, é preciso fazer de fato um novo ponto de captação. O Rio Ivaí está aí, tem lá um plano para o futuro de 30 anos para captar água no Rio Ivaí. É preciso começar imediatamente. Maringá se faz muito plano para o futuro e para o presente não se faz nada, só discurso vazio. Então é preciso fazer um projeto, esse projeto não existe, é só discurso. É preciso instalar imediatamente. Agora, a questão do ponto é de longo prazo. Agora, a instalação imediata de uma balsa flutuante. Né? Os meios técnicos estão falando disso, uma balsa flutuante com bomba de captação e transmissão. Acho que essa é uma lição também que fica. Né? É preciso construir um reservatório de água tratada. Maringá não tem, né? Não tem um grande reservatório. Eu acho que essa também é uma questão importante. E por fim, Ronaldo, né, eu gostaria de como professora mesmo, né, dizer e retomar aquilo que a gente vem falando. E aí tem a ver com o plano diretor, tem a ver com o planejamento metropolitano que os prefeitos e o governador têm que fazer esse ano. Né? O saneamento ambiental não pode ser municipal. O saneamento ambiental, inclusive essa solução, por exemplo, de ir buscar água lá no Ivaí, ou mesmo essa da captação nossa, lá no Rio Pirapó, lá no outro município. Quer dizer, a água e o lixo têm que ser projetos metropolitanos. Por isso, o discurso da municipalização, né, que você também tocou nele bastante, ele é falacioso. Né? Não se pode, ele pode ser inclusive uma farsa para esconder, a gente sabe lá o que é, e são interesses privados. É preciso remeter, sim, para o planejamento metropolitano, para o planejamento regional e, mais do que isso, incluir a população. E aí eu insisto de novo, o planejamento tem que ser participativo, porque no fundo, depois, quando não dá certo, é o povo que vai sofrer as consequências, como está sofrendo hoje. Tá certo. Professora, valeu pela conversa, até quinta-feira. Até quinta, um grande abraço para todos. Falamos com a professora Ana Lúcia Rodrigues, mais uma vez aqui no Jornal das 11 na Metro FM, 12:03.